Surgiu essa pergunta que tem um pouco a ver com o que eu chamo, que na verdade Trungpa Rinpoche chamava de supermercado espiritual, né? Que é o fato de nós termos tantas ideias e tantas tradições disponíveis que parece que é como a gente quer comprar pasta de dente, a gente fica analisando e como no caso do supermercado nós temos informação imperfeita, nós somos levados por publicidade, nós não temos uma capacidade de escolha isenta e a escolha é uma aflição. Então a espiritualidade se aplica a isso. E dentro disso também a pessoa perguntou, tem tradições que têm seres que têm realizações espirituais e a partir dessas realizações eles afirmam coisas opostas ao budismo. E a partir disso como é que eu vou refutar a realização espiritual? Não, de um ser de uma outra tradição. Não é assim que funciona no budismo. A realização espiritual nunca é premissa. Ela é sempre resultado, né, de um processo de experiência, no caso, mas mesmo como uma ideia, ela é uma conclusão. Ela não pode ser assim, o Buda é isso, então por isso, tá, tá, tá. Não, não pode. O Buda atingiu a realização, então por isso, blá, blá, blá. Não. O uso do intelecto tem uma forma específica e o uso da prática, o uso do encontro com a experiência na prática tem outro uso. Bom, essas ideias todas. Lá, digamos, um hindu chega a uma realização lá e é um ser considerado um ser realizado, mas ele acredita no Atman, que é o oposto que o Buda ensinava. E aí como é que fica? Quem é que está certo? Por um certo lado, do ponto de vista de um praticante que já tomou compromisso com o caminho budista, deixa o cara lá, né? Deixa o cara ser o ser realizado da tradição dele, não fica incomodando, você não vai até lá refutar ele, né? Você vai usar o argumento budista e a refutação quando surgir uma necessidade, quando você for perguntado sobre o budismo, quando alguém quiser esclarecimento sobre o budismo, né? Então aí você vai usar as ferramentas para dizer não, não é que nem o que eles pensam lá. E daí como é que fica essa coisa dele ter, bom, a realização deles nós não temos acesso nem à realização do Buda nem à realização de ninguém. O que nós temos acesso é uma ferramenta pública que é o intelecto. A ferramenta pública do intelecto, uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa tem que aceitar de acordo com regras de lógica ou de inferência que ambas consideram consideram adequadas, né? O budismo até na forma mais elevada dela, ele não tem uma forma própria. Ele só usa o que vier, né? Que chama prasangika. Então ele usa a lógica do oponente, não só as premissas do oponente, mas a forma com a qual o oponente estabelece o que ele está dizendo. E né, algumas pessoas chamam de casa dos horrores, né? Do ceticismo, porque não sobra nada. Tritura tudo e não sobra nada. Essa ideia de que, com base, né, e aí é teologia revelada, então com base num livro, com base numa pessoa, com base no que alguém atingiu e assim por diante, ninguém garante nada. O que eu estava falando com relação a tomar compromisso no Dharma é que a pessoa precisa ter uma desconfiança de que o Buda atingiu aquilo que ele disse que atingiu. Ela não precisa acreditar e ela não vai usar isso como um argumento para decidir sobre isso ou sobre aquilo. Ela vai simplesmente. É um dos motivos pelos quais ela quer se conectar com. Ela trabalha com essa hipótese. Né? De forma geral, nós não nos conectamos com as tradições por motivos intelectuais ou por chegar a conclusões. As nossas conclusões são muito mal feitas, nós não temos o uso adequado da razão, nós não temos isenção, nós não temos shamatha, que seria necessária, uma ferramenta essencial e necessária para um exame criterioso e realmente isento, né? Ou seja, estabilidade meditativa é um pré-requisito para pensar direito, para pensar até o fim, para não ser levado por arbitrariedade, por fatores e assim por diante. Então, como nós não temos isso, nós somos levados para lá e para cá pelos ventos do nosso karma. Uma das coisas que o budismo é muito próprio do budismo, embora talvez essa ideia não seja exclusiva do budismo, mas é bem próprio essa questão da interdependência, né? A interdependência significa que quando você começa a lidar com a ideia do Buda, você percebe uma conexão pessoal com aquilo que está sendo dito. Então, e isso faz parte da sua conexão pessoal com os ensinamentos. Então, uma coisa tem um círculo de
feedback, tem uma retroalimentação nesse circuito, né? Então você se aproxima do Dharma, o Dharma faz sentido para você, e o Dharma faz sentido para você porque ele faz sentido para você. Então é porque você reconhece que você tem karma com aquilo, não porque você reconhece que aquilo apenas faz sentido, mas porque você reconhece que tem uma facilidade, tem uma certa interesse natural, tem um gosto pela estética, tem assim por diante. Tudo isso nos leva a nos conectar com o Dharma. E isso foi o que supostamente você treinou vida após vida para não perder o Dharma de vista. Porque você considera o Dharma muito precioso, você fez esforço para encontrar esses liames com o Dharma e dar valor para eles e seguir nisso, né? De outra forma, não é uma questão desse produto contra aquele produto espiritual, e daí você vai olhar as especificações e dizer eu gosto desse, não gosto daquele. Isso daí não vai ser possível, porque mesmo no capitalismo, um dos grandes defeitos do capitalismo é que nós não temos informação perfeita. E aliás, as empresas, todo o sistema, ele trabalha para a informação perfeita ser um bem raro, caro, difícil, né? Então a informação ela faz a gente ganhar dinheiro, ela faz a gente se beneficiar, então há um incentivo para esconder a informação. Então a publicidade é naturalmente enganosa, então os agentes todos, eles naturalmente eles estão tentando fazer você comprar algo que não vale a pena comprar, porque é isso que eles querem que você compre, porque é isso que eles não conseguem vender. Então tem todo um incentivo para haver menos informação, né? Ou haver confusão de informação. Tem muita informação, mas não tem filtros, não tem processos de... nós não somos treinados para pensar, nós não somos treinados para decidir, e as informações realmente relevantes, elas são escondidas, né? Então, da mesma forma, na espiritualidade, não podemos tratar a espiritualidade como dois pacotes de software que você olha se serve no seu sistema operacional ou não serve no seu sistema operacional, né? Você deve perceber as suas conexões, você deve pensar a respeito e ver se aquilo se aplica a você mesmo. Daí depois que isso se aplica, não faz sentido, né? Aí você se compromete. Você se compromete mesmo sem ter experimentado todas as tradições possíveis. Ora, é óbvio, é que nem você querer dizer que você vai ter que conhecer todas as pessoas do mundo antes de se decidir por sua esposa, né? Por casar com uma pessoa em particular. Não faz sentido nenhum. Você teve essa oportunidade, você teve encontrou essas por um grande mérito, você encontrou certas causas e condições e agora você aproveita isso. Você não fica pensando, mas a fulana seria... Se você começar o casamento pensando, mas eu vou ficar com essa aqui, mas de repente mais tarde eu troco, né? Porque dou upgrade, porque aparecer melhor. Então também não é um jeito correto de se aproximar da tradição espiritual dessa forma. E daí, a partir disso, você não precisa ir lá dizer assim pro hindu que ele está acreditando no Atman, que ele está totalmente equivocado. Deixa ele está num caminho que tem uma coerência interna, né? Então ele vai atingir a realização daquele caminho. Mesmo um teísta que acredita em Deus e assim por diante. Eles têm os seus méritos, os seus problemas, como o budismo tem também. O problema maior é porque nós temos essa atitude individualista e essa atitude totalmente que nós realmente nós acreditamos que somos isentos, nós acreditamos que temos liberdade para decidir, nós não estamos sendo levados por impulsos e por karmas e assim por diante, e que nós temos uma deliberação muito fantástica que nos venderam essa ideia para a gente poder comprar coisa no shopping o tempo todo. Então a gente acredita que a gente sabe decidir as coisas assim de um jeito maravilhoso, né? Então isso daí é totalmente ilusório, né? Então quando você fica com uma coisa, é melhor o diabo que você conhece do que o diabo que você não conhece, né? Então você insiste no Dharma, você não fica olhando assim, quem sabe eu volto pro não sei o que, quem sabe eu vou adiante lá pro hinduísmo, não sei o que. Por isso que tem sentido se comprometer, porque tem uma coerência nisso, né? Agora, você não se compromete sem, por si só, pelo seu próprio processo, chegar a uma conclusão de que aquilo é para você. Então todas essas variáveis confluem, você tem que pensar, você tem que entender interdependência, você tem que entender que tem uma coisa chamada supermercado espiritual, que tem raridade de informação ou muita informação desencontrada sobre o budismo e sobre as outras tradições, e não é uma questão de ler lista de especificação e tomar decisões.
não é assim que funciona. Tendo isso em mente, se você começa a se relacionar com o Dharma e você vê sentido nisso, você toma compromisso com o Dharma e daí você fica no Dharma, né? Então essa é a ideia. Quem está no Dharma normalmente não está descontente com essa. Pelo contrário, as pessoas que estão há várias vidas nisso, elas estão cada vez mais convencidas de que esse é o que vale a pena, né? Então, claro, você está aqui, nós somos suspeitos para falar, né? Então, estamos falando isso. Essa questão da interdependência é muito importante, porque o pensamento, né, a crítica, o pesar, ele tem que se embasar também na sua situação, na sua configuração em termos de causas e condições. Então, quando você vai pesar as coisas, examinar as coisas, você não está examinando assim de acordo com uma tábula rasa, um ser neutro no mundo. Você está pensando, isso serve para mim, né? Então, nisso daí já tem esse fio de interdependência, porque você percebe que você tem certas peculiaridades e você encontra com certas peculiaridades. E essa dança de peculiaridades, isso é uma manifestação da compaixão da natureza absoluta com as suas circunstâncias, né? Então você tem que aproveitar isso. Se você não aproveitar isso, é um dos maiores desperdícios que pode haver, assim. Eu acho, se eu não tivesse, né, falando da minha própria experiência, se eu não tivesse encontrado os praticantes budistas aqui em Porto Alegre, e o Rinpoche e assim por diante, talvez eu achasse interessante o hinduísmo, ou estudar outras tradições e assim por diante. Mas a partir do momento, e eu já tinha, né, muitos anos passado por várias ideias religiosas e tirado sarro de várias ideias religiosas, que a minha anos 90 muito irônico, né? Então tudo que eu olhava com ironia. Quando eu encontrei o Dharma, não foi só o fato de eu achar que ele realmente era superior às outras coisas que eu estudei, e eu continuo achando que eu não vi nada que seja tão completo, tão sofisticado, tão abrangente, que tem em particular essa conexão entre essa interdependência entre a realização do Buda, o absoluto, e as circunstâncias e a instituição. A gente tem interdependência com tudo, a gente não tem interdependência com o Buda, ele não tem interdependência com os praticantes atuais, tem que ter interdependência com todas as etapas e todas as formas, né, que surgem. Esse aspecto, assim, de achar que que confluía com a minha pessoa e confluía com o que eu entendia e era algo de que eu podia, num sentido mais positivo possível da palavra, do que eu podia me orgulhar, né, de dizer que era uma coisa de valor na minha vida. Então isso é o critério que a pessoa deve buscar. E daí ela olha para os exemplos, né, para os professores, para os praticantes mais velhos, e ela vê se é isso que ela quer. É basicamente isso, esse é o critério. Se eu tivesse encontrado hindus que tivessem me inspirado, não duvido que eu ia achar a doutrina hindu maravilhosa. Em primeiro lugar é a inspiração, depois eu vou pensar no assunto, né? Então, o que eu leio tudo do hinduísmo eu acho maravilhoso, mas eu não fico estudando também porque eu mal consigo estudar o pequeno nicho que me cabe, né? Então, recomendo também, nessa era de tanta, por um lado, especialização sem pensar, e por outro lado, generalização também irracional, eu uso essa palavra coerência, né? Essa palavra de coesão, essa palavra de estabilidade mesmo, tem a ver com shamatha, tem a ver com fazer as coisas funcionarem em harmonia dentro da sua mente, dentro da sua experiência, né? E integrando o Dharma. Era isso então, né? Não tem muito mais o que dizer sobre essa questão. Basicamente, realização, né? Ou seja, o fulano lá do hinduísmo realizou a natureza de não sei o que é deles lá, que é a realização deles. Isso daí não é premissa. Isso daí não pode sair, né? Ninguém tem obrigação de aceitar a realização do fulano. A gente pode achar bonito o jeito que ele tá ou não tá e assim por diante, mas a gente, né, pode achar inspirador, pode ter várias emoções e etc, mas a experiência é dele, né? A experiência não é a nossa experiência. Então, como não é a nossa experiência, ela não embasa nada. Ela embasa talvez um interesse de examinar o que está sendo dito ou o que não está sendo dito, né? Porque você vê alguma coisa especial ali. Mas o mesmo ocorre com o Dharma, né? Agora, não é uma coisa racional.
o que é racional, e o Dharma, de fato, ele é bom nisso, né? Ele vai trabalhar com premissas, vai trabalhar com racionalidade direitinho, não tem problema nenhum. Isso vai funcionar dentro do... Né? Por exemplo, quando a pessoa vier dizer, mas eu tenho dificuldade de acreditar em renascimento. Você, tá, mas o que você está acreditando? O Dharma não vai dizer assim, acredite nisso, vai dizer, você está com dificuldade com isso porque você está acreditando demais no cérebro, né? O cérebro é seu Deus, né? A materialidade é o seu Deus. Você não parou para pensar no idealismo. Você, sabe, tipo, faz esse exercício de encontrar onde é que a pessoa está fixada. Porque não é o caso dela ser lindamente isenta e estar dizendo que renascimento é uma coisa difícil. O fato é que ela está acreditando muito fortemente nas ideias arbitrárias dela sobre os fenômenos e as coisas, né? Nunca ninguém refutou o idealismo. O idealismo saiu de moda. Nunca foi refutado. Novamente eu lembro isso. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tendioti. Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kuncha Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Tendioti. Time Kwene Pema Sambao Sasura Jinja no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kuze Destintes in Darshinju. Jigmetu Jutru Panangi Wacha Tungo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundu Tileta do Tendioti. Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji no Nibe Melunde do Joji. Enenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basipe Bundan Kuseja Sentenjoji. Kusun Sanje Guru Rinpoche do condado eu Wajimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol Depson Chinchilap do Sushi não se engue beija chuva dançam balão de dropa chinchelo uma rumba zaguru pema cede rum que loja som de lote exaliença som de papel do jusho sung não guarda miral do sungele show